A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amém? Gostaria novamente de ler Zacarias, que nós vamos entrar nesse assunto hoje, Zacarias 14, verso 9. Nessa segunda parte eu vou procurar usar menos slides, embora eu tenha preparado vários materiais ali. Eu vou optar porque a gente venha ter mais contato com a Escritura, mesmo você manuseando, você lendo o texto, para você chegar à conclusão, para você poder averiguar se aquilo que nós estamos falando realmente é o que está escrito. Isso vai fortalecer mais a sua convicção dentro dos textos apresentados. Zacarias capítulo 14, verso 9, diz assim, vamos ler todos juntos? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Esse dia é o dia que nós mais ansiamos, onde o Senhor será rei sobre toda a terra. Não governadores, prefeitos, presidentes, mas o nosso Deus Todo-Poderoso. Você está me vendo meio vermelho, assim, com essa cara de camarão, por causa do sol que nós pegamos aqui. Como diz a irmã Aparecida, que é a terra do sol, né? Bem-vindo à terra do sol. Realmente, cidade muito linda. Foi um prazer passar a tarde com os irmãos aí. E eu já estou na segunda parte, mas já ansioso para chegar na terceira. Mas, para que a gente não queime etapas, vamos lá. Vamos recapitular algumas coisas de ontem. Ontem falamos sobre Daniel, capítulo 2. E eu vou abrir lá só para a gente dar uma passada em alguns versos, tá? Daniel, capítulo 2. Nós falamos sobre uma estátua de Daniel, uma estátua grande, onde Nabucodonosor teve um sonho, e essa estátua era fragmentada, ela era de vários tipos de materiais, onde a cabeça dessa estátua era a cabeça de ouro, que representava o rei da Babilônia. Depois nós tínhamos lá os braços e os peitos de prata, que representavam então o império medo-persa. Depois você tem o ventre e as coxas de bronze, que é o Império Grego. Nós detalhamos algumas coisas sobre essa divisão, embora rapidamente. E depois nós temos, obrigado, irmão. Nós temos ali as pernas de ferro, né, que aponta para o Império Romano também, e os pés de ferro com barro, onde esses pés têm 10 dedos. E esses 10 dedos nós vimos que está relacionado com 10 reis que vão estar no tempo do fim. E aí a Bíblia diz que no tempo desses reis, né, no dia desses reis, aconteceria algo importante. Daniel 2:44 diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E essa é a palavra principal, onde Deus está confirmando que aquela estátua que representa os reinos humanos, elas vão cair por terra, onde o Senhor será rei sobre toda a terra, e nós vamos reinar com ele. No capítulo 3 nós falamos sobre a estátua que Nabucodonosor fez, toda de ouro. Não admitiu apenas ter a cabeça de ouro, mas ele fala, não, tudo é ouro, meu reino é um reino eterno, é o que ele queria dizer, e obriga as pessoas a adorar essa imagem. E quem não adorasse, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foi levado para a fornalha de fogo ardente, foi provado, literalmente provado no fogo, e foram aprovados, né? E isso aponta para que os crentes não devam se curvar diante de alguém como se fosse Deus. Daniel capítulo 7, nós falamos sobre os 4 animais, né? O leão, o urso, o leopardo e um animal terrível que aparece. Daniel tem o desejo de entender essas coisas. E aí no capítulo 7 de Daniel, verso 18, eu vou ler o 17 para que você entenda o contexto. Diz assim: esses grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo, que somos nós, receberão o reino, o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Mas os santos do Altíssimo, amém? Somos nós, possuirão o reino.
Lá em Mateus 25, Jesus fala assim: vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino. O momento da posse ainda não chegou. Pastor, mas e o reino de Deus em nós? Vamos falar sobre isso. O reino de Deus hoje ele está em nós. Por quê? Porque o Espírito Santo reina em nossas vidas. Mas nós ainda não reinamos sobre as nações. Muito pelo contrário, nós ainda estamos sujeitos a várias circunstâncias que esse mundo tem. Mas ele fala sobre essas coisas. Agora, nós lembramos que aqueles 4 animais, o último deles era mais robusto, ele era um animal diferente, muito forte, chamado de animal terrível, e tinha 10 chifres, a mesma coisa dos 10 dedos do pé da estátua que aponta para o último reino, que vai passar o poder para o anticristo. Os 10 chifres desse animal, dessa besta, dentre eles surge um chifre pequeno que cresce, mas aquilo chama a atenção de Daniel, e no verso 21, ele fala assim: eu olhava, Daniel 7, 21, e vi que esse chifre, o chifre pequeno, fazia guerra contra os santos, que são aqueles santos que vão receber o reino no futuro, depois disso. Fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Ou seja, somente após o Senhor Jesus vir, chega um momento então de posse do reino. E essa vinda está apontando para a segunda vinda de Cristo. Como nós vamos entender isso? Apocalipse 13. Lembrando que eu estou fazendo aqui só uma recapitulação do que nós fizemos ontem, rapidamente. Apocalipse 13. Vai aparecer uma besta também, 7 cabeças, 10 chifres, assim apontando para aquele animal. E aí, no verso 7 fala assim: e foi-lhe permitido, que é Deus que permitiu, é lógico, nada escapa da permissão do Senhor, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, como Daniel falou, e vencê-los. Lá Daniel fala, e prevalecer, né, contra eles. E foi permitido não só fazer guerra, mas vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e nós falamos sobre isso ontem. Fechando essa parte aqui, é uma parte dolorida, às vezes você fala assim: meu Deus, mas foi permitido fazer guerra, e o que tem de esperança nisso aí? A esperança está na vinda do ancião de dias, e que chega o momento da gente possuir o reino. Mas até lá, nós temos os sinais da vinda de Cristo, para que a gente venha tomar posse desse reino. E para falar dos sinais, não só nós temos essa curiosidade, como os discípulos tiveram curiosidade naquele tempo. Então Jesus está descendo do templo de Jerusalém, Mateus 24, ele está saindo daquela estrutura gigantesca, e para se ter ideia, quase que uma parte de Jerusalém enorme, né, era toda a área do templo. Se você pegar uma maquete da Jerusalém antiga, dá a impressão que metade da cidade era o templo, era muito grande. Então o templo era fantástico, uma construção linda, e os discípulos descendo apresentam para Jesus: olha Jesus, que construção linda. E aí o Senhor Jesus vai falar assim: olha, está vendo tudo isso aí? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, vai cair tudo. E era necessário essas coisas acontecerem. Só que os discípulos ficam preocupados, e eles fazem uma pergunta, e vou ler a partir do verso 1, Mateus 24, verso 1. Amém? Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus não está falando com qualquer judeu, Jesus não está falando isso para uma pessoa que está desconectada da igreja, de forma alguma. Afinal de contas, os discípulos de Jesus são a igreja, certo? Então, eles se aproximam de Jesus para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, que fica em frente ao templo, logo ao lado, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então,
Tenta imprimir essa imagem na mente. Jesus está saindo do templo, os discípulos mostrando a estrutura do templo, e Jesus fala: vai derrubar tudo, isso aqui vai cair tudo por terra. Só que eles atravessam um vale pequeno chamado Vale de Cedron, e do lado de lá, bem em frente ao templo, ao lado, eles estão olhando para o templo, e aí os discípulos em particular, porque essa mensagem não era para todo mundo. Esses sinais são para quem é íntimo de Jesus. Então, em particular, eles perguntam a Jesus, falam assim: Senhor, quando que vai acontecer essas coisas que o Senhor falou ali agora? E qual é o sinal? Quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Fala para nós. E aí nós precisamos lembrar daquilo que eu falei ontem à noite. Às vezes nós ficamos vendo sinais em tudo o que Jesus nem falou sobre aquilo. Falei sobre as luas de sangue, sobre outros e outros eventos que as pessoas começam a falar, que a constelação de Virgem está nascendo uma criança, que está saindo isso, que está acontecendo alinhamento dos planetas, que está fazendo isso, e nada disso Jesus estava falando. Ao mesmo tempo que as pessoas vão usar um verso que fala que Deus colocou o sol e a lua e as estrelas para marcação de tempo, para essas coisas, mas ele proíbe que a gente fica tentando fazer previsões a partir das estrelas. Ou seja, olhando para o céu, buscando ali então relação para descobrir as coisas. Mas Jesus deixou os sinais para os seus discípulos. E o que a gente não pode é nos atermos a sinais que ele não deu. Os sinais que Jesus deu, pode esperar. Eles vão acontecer, nós vamos identificar. O problema é a gente ouvir trombeta tocada errada. A trombeta, se ela der o som incerto, a gente vai estar mal direcionado. E aí hoje você vê pessoas desesperadas. E aí você fala: meu irmão, mas o que está acontecendo? Eu ouvi dizer que. Aí você vai ouvir e fala assim: mas aonde que está escrito isso? Eu não sei, mas parece ser verdade. E aí, como eu falei ontem, aquilo que parece nem sempre é o que é. Conferimos na Escritura. Só que antes de Jesus responder quais são os sinais da sua vinda, ele faz algo que Paulo também faz. E aí é importante, que está baseado nesse meu último comentário. Jesus fala assim no verso 4: Jesus respondendo disse: a primeira coisa, acautelai-vos. O que é cautela? Cuidado. Acautelai-vos de que ninguém vos engane. Jesus está dizendo: olha, vai ter muita gente enganando as pessoas acerca dos sinais. Vai ter muita gente enganando as pessoas acerca da minha vinda. Cuidado que ninguém engane vocês. E ninguém abrange todo mundo. Por isso, você tem que ler a Bíblia para poder conferir. Seja eu, seja qualquer pastor, pregador, preletor, até anjo que fala alguma coisa para você, vai para a Bíblia. Fala assim: não, deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito. E aí ele fala: cuidado que ninguém vos engane, porque vai chegar muita gente falando: eu sou o Cristo, ou eu sou ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido, né? E enganarão a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerra, vão ouvir falar de rumor de guerra, e sempre que surge notícia de guerra, vai ter um canalzinho no YouTube, vai ter uma notícia de um blog, vai ter alguma coisa que vai aterrorizar a população cristã. Aí começa a ter uma guerra aí, é a terceira guerra mundial. Jesus fala: olha, vocês vão ouvir falar de guerra, de um rumor de guerra. Olhai e não vos assusteis. Olha que legal que Jesus fala: não se assuste. E os preletores fazendo o contrário, assustando o povo de Deus. O inverso do que Jesus falou. Olhe e não se assuste. É necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Isso não é um sinal da vinda de Jesus. Por quê? Porque Daniel fala que vai haver guerra até o fim do tempo. Então a guerra não é nenhuma guerra, é sinal, para a gente falar aqui, é o sinal da vinda de Jesus. Porque a gente acostuma num país pacífico, né, em relação a guerras, não estou falando das guerras civis internas, mas guerras com outras nações, qualquer coisa a gente se desespera. O Oriente Médio, ele vive guerra constante, é um exemplo, não só o Oriente Médio. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Irmãos, quando fala de um tsunami, de terremoto, quando fala de pestes e pragas e etc., as pessoas já começam de novo a falar: Jesus está vindo, Jesus está vindo. Só que o que me chama a atenção é que a voz profética na Escritura, ela sempre leva o povo de Deus a uma vida de santidade.
Qualquer voz profética que falar para você sobre a vida de Jesus e não falar que você precisa colocar sua casa em ordem, ela não é uma voz profética de Deus. Por quê? Porque não faz sentido alguém dizer: Jesus está vindo, e não alertar o povo: conserta a tua vida, arrependei-vos. Porque todo profeta de Deus, ele sempre dava esse aviso. E o que eu mais vejo são pessoas simplesmente falando sobre a vinda de Jesus, mas com o intuito de fazer sensacionalismo ou terrorismo escatológico. A escatologia, ela é uma mensagem de esperança. Ah, pastor, mas falou ali que o chifre vai perseguir, e daí? Mas falou também que vai chegar um tempo da gente possuir o reino. Amém? Irmãos, quando Paulo fala assim, olha, aquele sofrimento que a gente passa hoje não é nem para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo sofreu demais. Nenhum de nós que estamos aqui chegamos nem aos pés do apóstolo Paulo. Não importa o que você passou. Comece a ler um pouquinho sobre a trajetória de Paulo. Foi espancado várias vezes, foi apedrejado, quase morreu, ficou preso várias vezes por causa do evangelho. Ah, pastor, já fui preso. Mas se você foi preso porque fez coisa errada, é diferente. Agora ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Imagina ele preso. Se fosse a gente, às vezes ficaria assim: ô Senhor, fazendo aquele drama, né? Ô Senhor, é isso que eu recebo de recompensa? Depois de tudo que eu estou fazendo para o Senhor, como se nós estivéssemos fazendo muito. Eu estava pregando a tua palavra e o Senhor me coloca na cadeia. Paulo e Silas estavam lá por volta de meia-noite. Tiago fala: quem está triste, ore, mas quem está alegre, cante louvores. Paulo e Silas presos injustamente por causa da pregação do evangelho, por volta de meia-noite. Eles dormiam por volta de 6 horas, já tinha passado 6 horas, todo mundo roncando lá na cadeia. Paulo e Silas cantando na prisão. Já imaginou? Eu não sei que hino que eles estavam cantando não, mas eu imagino alguma coisa tipo aquela música da Cassiana assim: quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. E aí começou. Eles estavam felizes. Por quê? Porque eles estavam, Jesus fala, quando isso acontecer, fique feliz se vocês forem perseguidos por causa do meu nome, porque grande vai ser sua recompensa. Mas a igreja às vezes ela está acostumada com uma mensagem escapista, e eu também fui nascido e criado dentro dessa ideia, uma mensagem escapista. Não, Jesus não deixa a noiva sofrer. Aí eu falo: como é que Estevão entendia essa ideia? Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo estava ali, provavelmente esse era um dos espinhos na carne, a lembrança de ter participado de tudo isso. Estevão ali, um homem fiel ao Senhor, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado, tomou pedrada na cabeça até morrer, morreu como um animal, como uma coisa, como se fosse uma pessoa totalmente desprezível. Porque a lei de Moisés tinha regras severas, você não saía matando as pessoas de qualquer maneira. A pena de morte existia, mas ela era para aquelas pessoas que praticavam coisas terríveis. E Estevão morre ali, nessa situação, como se fosse um grande criminoso, e a única coisa que ele fez foi pregar o evangelho, falou a verdade até o fim. Aí imagina Estevão, faz parte da igreja, sim ou não? Primeiro diácono, grande diácono da igreja. E foi perseguido e foi morto. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram perseguidos e mortos. A igreja primitiva passa pela perseguição, a igreja da Idade Média, a igreja da Reforma, a nossa igreja até hoje. Basta você pesquisar sobre missões. Quem não se envolve com missões tem uma sensação de que não existe perseguição na igreja. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela nunca deixou de ser perseguida. Digita aí, igreja perseguida, digita lá a igreja subterrânea na China. Você vai pesquisar e vai entender que a igreja de Cristo está sofrendo muito, pessoas estão sendo presas, estão sendo torturadas, cristãos, por pregar o evangelho. Isso nunca parou de acontecer. O Brasil nos dá uma sensação de que o evangelho ele é tolerado em todo mundo. Ele não é tolerado em todo mundo. Agora, se você quiser pregar livremente na China, vai ter lá uma igreja que vai ser registrada pelo Estado, vai ter um oficial do Estado que vai saber qual é a porção que você vai ler e sobre o que você vai falar sobre isso aqui. Não, você não pode falar sobre isso, fala sobre isso, pronto. Aí só vai estar limitado a falar aquilo ali. A igreja regida pelo Estado.
O cristianismo, ele não é tolerado no mundo todo. Vamos lá. Então Jesus fala sobre isso. Ele falou: vai ter guerra, rumor de guerra, não assuste, ainda não é o fim. Vai levantar nação contra nação, reino contra reino. Vai haver fome, pestes ou pragas, né? Terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o quê? Esse é o princípio das dores. Imagina uma mulher grávida, começou as dores, né? A grande tribulação é o quê? É o momento lá que vai dar a luz. Mas o varão, que somos nós, está prestes a nascer e tomar posse do reino. Essa que é a ideia. Então vos hão de entregar para serem atormentados ou torturados e mortos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Qual é o nome que você carrega que faz as pessoas ter tanto ódio? Cristão. Cristão. Aí você fala: pastor, mas essa não é a nossa realidade no Brasil. É verdade, no Brasil talvez ainda é até chique falar que é cristão, porque as pessoas entendem que você é gospel. Você é uma pessoa que o mercado gospel, ele tem uma tendência de se associar com o mundo. Ou seja, ele pega as coisas do mundo, dá o nome de gospel e está valendo. Carnaval gospel. Pronto, glória a Deus. Glória a Zeus, né? Porque Deus não é. Em Belo Horizonte, na minha terra, tem barzinho gospel. Os crentes, a diferença é só o nome, que eu gospel, mas tem o que você quiser. E rola as baladas gospel e tudo que é gospel, que você imaginar, coloca o nome de gospel e está tudo ok. Mas, vamos lá. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Irmãos, quando Jesus fala isso, ele está falando para quem? Para quem que Jesus está falando isso aqui? Quem perguntou Jesus? Os seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo ou não? Amém. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E aí, nós temos já uma espécie de perseguição velada na área da ideia, no campo das ideias. No Brasil hoje você já é perseguido, você é chamado de acéfalo, você é chamado de intolerante, você é chamado de homofóbico, você é chamado de tudo quanto é coisa que quiser. Quando você fala: eu não concordo com isso, isso é pecado, pronto, você vai ser chamado de muitas coisas. Mas aí o que alguns crentes fazem? Eles recuam por causa da sua preocupação com sua reputação. Então, para não ser punido na sua reputação, eles preferem falar assim: eu acho que cada um faz o que quer. É isso que o Evangelho ensina? Não. O Evangelho diz: nós devemos obedecer a Deus. Eu não faço o que eu quero. Paulo fala isso várias vezes. O que eu quero fazer é coisa ruim. O que eu quero fazer é mal. A minha carne pende. A Bíblia fala que a carne, ela inclina-se para o pecado, mas o Espírito vai conduzir você a Deus. Então não é a ideia de que esse é um escape que muita gente usa. Às vezes um adolescente, um jovem está num grupinho na faculdade, na escola: e aí, o que você acha sobre isso? Eu acho que cada um faz o que quer. Falta de posicionamento nossa demonstra a nossa covardia, porque nós estamos sendo preparados simplesmente para se escapar das situações. Mas aqui a coisa vai ser um pouco mais séria. O Senhor Jesus está falando: vocês vão ser torturados e mortos, vocês vão chegar a morrer por causa do meu nome, vão ser presos, vão perder empregos, sim, vai ficar pobre às vezes. Não, mas o meu dinheiro, pois é, o seu Deus está sendo o seu dinheiro e não o Senhor Jesus. Lamentavelmente, muitas pessoas vendem-se por causa, primeiro, de não ter sido recebido, muitas vezes, o Evangelho que fala: olha, você precisa renunciar absolutamente tudo aquilo que te colocar em xeque entre você e Deus. A sua reputação não está acima da sua fé, a sua empresa não está acima da sua fé, nem os seus filhos estão acima da sua fé, nem os seus pais, nem ninguém. E quando fala isso é o quê? Às vezes a pessoa entende errado. Há condições, se você escolhe entre eu ou Jesus, que se for para ficar com esse Jesus, nós não vamos ficar juntos mais não. Rapaz, você entende, né? Meu marido falou assim: eu não vou ir para a igreja mais não, eu vou acompanhar ele para... Isso aconteceu, eu estou falando um fato que aconteceu, que eu vi isso acontecer. Um rapaz virou para mim e falou assim: pastor, eu não vou na igreja mais, eu vou acompanhar minha esposa para
as festas de sertanejo e tal. E quem sabe o Senhor não traz ela de volta, porque se eu deixar só ela ir, e aí que resultado? Ele está lá. Separaram, perdeu tudo, perdeu a fé, negou a Cristo, e aí vai. Agora, será que nós estamos prontos para esse momento? Que Jesus já deixou claro. Agora ele fala: nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado e a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas, verso 13: aquele que perseverar, o que for fiel até o fim, esse será salvo. Diferentemente do que muita gente pensa, Jesus está falando: vai ser salvo quem perseverar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Jesus não está falando que é um evangelho diferente, só existe um evangelho que é o evangelho do reino. Então ele diz: este evangelho é este mesmo, do reino. Que reino? Do reino de Deus. Será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E quando fala de testemunho, termo grego aqui, está relacionado com o fato do martírio, né? Se alguém tiver uma My Bible ou tiver uma Oliver Tree para conferir, você vai ver que está relacionado com o martírio. E vai ser pregado em testemunho. Por quê? Porque quando Jesus aparecer nas nuvens, todo olho verá e já vai identificar, e vão lamentar. Aqueles que não receberam o Senhor Jesus vão se lamentar, eles vão saber claramente o que está acontecendo aqui. No verso 15 ele fala: quando pois vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Aí você vai ver esse Daniel 9, 27 e Daniel 12, 11. Vou repetir: Daniel 9, 27 e Daniel 12, 11. Acho que Daniel 11 também fala sobre a abominável desolação. Quando vocês virem, aí ele está dando outro sinal: que está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, não em Fortaleza, não no Brasil, não na Argentina, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes, mas ai das grávidas naquele dia. Ele vai falar também: orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por quê? Verso 21, verso chave: haverá então grande aflição ou grande tribulação, depende da sua versão. Aí Jesus fala: vai acontecer então uma grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá. Essa certamente não foi em 70 depois de Cristo, essa certamente não foi, porque o holocausto foi muito pior. Se você comparar a tribulação do holocausto, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nem compara com o número de mortos estipulados lá na época. Então ele fala: então haverá uma grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então chegou esse período. Se alguém disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não dê crédito. Jesus vai aparecer nas nuvens, não é para ficar procurando ele numa casa ou no deserto. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganava até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Jesus está dizendo: eu já estou avisando, eu já estou dando as dicas para vocês. Se alguém falar, não acompanhe. Verso 26: portanto, ou por causa disso, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Por quê? Nesse tempo, muitas pessoas vão estar angustiadas, preocupadas, querendo encontrar Jesus. E alguns falsos vão dizer: olha, Jesus está ali, vai lá. E eles vão. Jesus está lá no deserto, vai lá. E eles vão. Só que Jesus fala: não vai ser assim. E aí ele explica agora como vai ser. Verso 27. Por quê? Vamos ler junto? Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser o Filho do... Isso. Toda a vida eu li esse verso com óculos.
Vou colocar aqui. Esse óculos não é esse aqui, isso é uma figura. Esse óculos que eu lia não me deixava entender esse verso, porque toda vez que eu aproximava com esse óculos da teologia que me foi aplicada, eu lia esse verso da seguinte forma: Jesus vai vir rápido como um relâmpago e ninguém vai ver ele. Certo? Entendeu aí? Não é isso que a maioria entende? Jesus vai vir tão rápido como um relâmpago, ninguém vai ver ele. Vamos tirar o óculos, vamos ler só o texto. Assim, ou da mesma forma que o relâmpago sai do oriente, corta o céu todo, e se o que está escrito aí? Se mostra. Não é esconde, não é rápido, invisível, não é de maneira imperceptível. Imagina um relâmpago. Você já viu um relâmpago grandão? Pois é, imagina um baita do relâmpago que corta do oriente ao ocidente, e você vai falar que não viu? Como o relâmpago que sai do oriente e corta tudo até o ocidente, assim vai ser o Filho do Homem no seu dia. Todo mundo vai ver. Quer ver mais claro esse texto? Lucas 17, vamos lá, depois a gente volta para cá. Lucas 17, aí você deixa marcado aí o Mateus 24. Lucas 17, verso 24. Vamos ler aqui agora? Lucas é mais detalhista. Nesse ponto aqui ele fica mais claro. Porque como relâmpago, pronto. A minha versão fica mais fácil ainda, porque alguns falam assim, relâmpago fuzilando, faiscando, né? Aqui está assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu a outra parte, assim será o Filho do Homem no seu dia. Voltando para Mateus 24. Percebe? Assim como o relâmpago ilumina, ou seja, assim como ele se mostra, assim vai ser Jesus. Não fica procurando ele lá numa casa, procurando um deserto, porque ele vai se revelar para nós. E eu já tenho predito isso. Jesus disse: eu estou avisando para vocês. Vocês vão ficar correndo atrás de um lado para o outro? Não, não fiquem. Fiquem em oração, aguardem, clamem, falem: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, mas aguardem ele vir sobre as nuvens. E ele vai falar: pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Logo depois, não antes, nem durante. Mas Jesus, ligando com o verso 21, eu vou ler o verso 21 de novo: haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e tampouco há de haver. Verso 21, verso 29. Logo depois da tribulação ou da aflição daqueles dias, aí vem os últimos sinais da vinda de Jesus. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Agora imagina um céu totalmente escuro. O sol apagou, a lua apagou, as estrelas sumiram. De repente, um clarão de um relâmpago brilhando. Ou seja, Jesus está deixando bem claro a cena, que diante disso é impossível alguém falar que não viu Jesus. Não procure ele na casa, não procure no deserto. Ele vai se manifestar em glória. O que é a palavra glória que significa? Brilho. Então Jesus vai se manifestar como um relâmpago que brilha, e aí todo olho verá, como Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. E ele fala: então, olha aí, os últimos sinais: o sol escureceu, a lua não deu sua luz, e as estrelas caíram do céu. Então, verso 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta. E o que os anjos vêm fazer com Jesus? Para que os anjos vieram? Para arrebatar a igreja para encontrar com Cristo nos ares. Ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta. Pã, vai ter um som de trombeta. E os anjos são enviados, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Só uma perguntinha para mim ter uma noção. Não sei se eu estou sendo rápido. Até aqui, está dando para entender o diálogo de Jesus com seus discípulos? Amém? Vamos continuar então da parábola da figueira, porque ela é riquíssima. Tá? Então Jesus, dialogando com seus discípulos ali, sentado no Monte das Oliveiras, talvez
comendo algumas azeitonas, a gente não sabe. Mas o que eu estou falando da azeitona é porque Jesus era muito simples. Jesus ensinava sentado num barco, na grama, entrava na casa do fariseu, o fariseu não dava água para ele lavar os pés, ele ficava com os pés sujos, não tinha problema. Ele não se exibia, né? Não fazia questão de ser paparicado, bajulado. Então Jesus está ali sentado ali com aqueles discípulos no Monte das Oliveiras, ainda olhando para o templo de Jerusalém, e ele fala assim: aprendam a parábola da figueira, que muita gente interpreta essa palavra completamente errado. O foco não é nem figueira, o foco na verdade é que a parábola está tipificando alguma coisa da conversa deles. Olha, aprendam a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo ao verão. Mas em Lucas 17, você vai ver essa mesma parábola e Jesus vai falar algo semelhante, mas ele fala: igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Vamos pegar um exemplo aqui. Cajueiro, que é regional aqui, né? Muito caju, tá certo? Ou não? Certinho? Tá. Quem acostumou já a plantar e colher num cajueiro, ele vai saber claramente qual é a fase dele dar o fruto, ou saber se ele vai dar fruto no verão, se é no outono, se é no inverno. Cada fruta tem a sua estação. Jesus está falando assim: olha, preste atenção, uma figueira, quando ela dá broto, aí você sabe que está perto o verão. Logo em sequência, a próxima estação é o verão, certo? Por quê? Porque você viu um sinal que aponta o próximo passo. O que eles tinham perguntado? Quais são os sinais da sua vinda? O sinal vem antes ou depois? O que você acha? Vem antes. O sinal é para avisar, né? Como eu falei ontem, o Daniel me colocou um rapazinho e falou assim: ó, ele vai fazer um sinal para ti e depois que ele fizer o sinal você pode subir. Então, eu não poderia subir antes do sinal. Então, primeiro é feito um sinal, pode vir. E aí você vai. Jesus está dando os sinais da sua vinda. Isso significa que Jesus não poderia vir, nem pode vir, antes de se cumprir os sinais da sua vinda. Senão ele pegaria todo mundo de surpresa. Ah, pastor, mas ele falou que vai vir como ladrão. Nós vamos ver essa passagem hoje, tá bom? Mas vamos lá. Então, a figueira você viu que deu broto, está chegando o verão. Aí no verso 33, igualmente, ou da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, que coisas? Estas que ele acabou de falar, os sinais. Então Jesus está falando dos sinais: o sol escureceu, a lua não deu sua luz, etc. Quando vocês verem todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Já cumpriu todos os sinais. Sol escureceu, irmão. Imagina, sol escureceu, a lua não deu sua luz, as estrelas sumiram do céu. Pronto. O que mais que falta acontecer? Olha o grilo. Não falta nada. Então esse é o broto da figueira. Depois dela vem o verão. O verão é o tempo do sol. Jesus é chamado de sol da justiça. Então ele fala assim: quando acontece esse broto, quando acontecer esse sinal, esse último sinal, você pode saber: estou chegando, estou às portas. Amém? Ficou clara a conversa de Jesus? Ela é clara, mas ela só é clara se a gente tirar os óculos. A gente ficar com os óculos, mesmo depois de ler, a gente vai ler 1 milhão de vezes e não vai chegar a conclusão nenhuma. E o problema todo é que a gente vai acabar não sabendo identificar os sinais genuínos da vinda de Jesus. Os céus passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas, verso 36, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Muita gente pega esse verso e diz: ô pastor, mas Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, significa que pode ser qualquer momento. É isso que Jesus falou? Jesus só falou assim: ó, gente, eu vou passar para vocês, Pedro, chega aí, Pedrão, gente boa, vou falar para vocês todos os sinais, mas o dia e a hora certinho eu não vou falar para vocês. Entendeu a diferença do contexto? É como se eu falasse assim: ó, eu vou dar todos os sinais, só não vou falar a hora certa e o dia certo. Vai ser dia 15 de fevereiro de 2021. Não, ele não fez isso, às 13 horas da tarde. Isso ele não fez, mas ele falou: quando cumprir todos esses sinais, aí sim
você pode falar agora, a qualquer momento, porque a gente não sabe o dia e a hora certa. Entendeu? É tão simples, mas é tão complicado quando falo isso, porque eu aprendi da seguinte forma: Jesus vai vir rápido como relâmpago, ninguém sabe o dia e a hora, e vai ser agora ou ontem, ou aí nos campos atrás, né? Ou pode ser qualquer dia. Só que o discurso de Cristo não é isso que ele fala. Ele deixa bem claro, vai ter etapas, vai haver guerra, rumor de guerra, não é o fim ainda. Preocupa não. Vai haver terremoto, etc. Isso é só princípio das dores. Aí vai acontecer isso. Uma grande tribulação significa que não é antes da grande tribulação. Logo depois da tribulação, e não antes nem durante, mas depois da tribulação daqueles dias, então vai escurecer o sol, a lua, as estrelas. Aí sim você está vendo um broto, e o próximo estágio é o verão, né? Vocês estão assim num momento tenso, e vai vir o verão, vai clarear tudo e vai trazer luz para o mundo. Amém, irmãos? Daniel, tem alguma pergunta aí? Só se tiver aquelas faces. Oi, som. Pronto. Vamos lá. Em Mateus 24, 29, fala que as estrelas do firmamento cairão. O que a ciência nos falou até agora sobre os astros é diferente do que a Bíblia fala, pois estrela para a ciência seria maior que a Terra. O que seria então essas estrelas? Bem, vou responder a partir de Apocalipse 6:12. Apocalipse capítulo 6, verso 12 fala assim: E havendo aberto o sexto selo, que é quase o sétimo e último selo, eu olhei e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou negro como um saco de silício, o sol escureceu. A lua se tornou como sangue, escureceu também. As estrelas do céu, mas ela não vai fazer isso várias e várias vezes, como essa suposta lua de sangue, que é uma lua vermelha. A lua tornou-se como sangue. As estrelas caíram sobre a terra, como quando a figueira, guarde isso, Apocalipse 6:13. As estrelas caíram do céu como uma figueira. Lembra do broto da figueira? Como uma figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Esse aqui é o sinal para a vinda de Jesus. Se você continuar a ler, você vai ver que as pessoas identificam, elas já começam a esconder no meio das cavernas os poderosos, os grandes corruptos da terra, vamos dizer assim. Eles vão se esconder, vai pedir os montes para cair sobre eles, para esconder eles da ira do Deus Todo-Poderoso, do Cordeiro que está para vir, para pegar os ímpios, é óbvio. E aí, o que o texto diz é que as estrelas vão cair sobre a terra. Se tivesse escrito que o sol ia cair na terra, eu ia acreditar. Mas a ciência diz que o sol é maior que a terra. Mas se Deus está falando que as estrelas vão cair, eu acredito que elas vão cair sim. Aquilo que você chama de meteoro, vai ser um meteoro grande, pequeno, não sei, mas eu creio que vai cair, literalmente. É absurdo. Absurdo é eu acreditar em tudo que a ciência fala, porque a ciência, para negar Deus e tudo que a palavra fala, ela fala um monte de coisa. Já tentaram imprimir a ideia de que o homem surge a partir do macaco, né? Não pegou, não colou, porque é absurdo. Já assumiram a ideia do Big Bang, é que tudo surgiu a partir do nada, e esse nada é extremamente organizado, um sistema solar que nunca entra em colapso, tudo bem calculado, e isso a partir de uma mente não inteligente, ou seja, não teve uma mente que projetou e que calculou tudo isso. Para negar Deus, a ciência chega ao absurdo, e eu não acho absurdo estrela cair na Terra. Eu creio que são estrelas mesmo que vai cair, do jeito que está escrito. Oi, som. Mais um aqui, pastor. É mais pessoal essa. Em qual linha, acho que ficou claro, né? Mas vamos lá para ficar mais claro ainda. Em qual linha o senhor acredita? E aí, particularmente, sugiro que o senhor possa explicar, tá? Amilenista, pré-milenista ou
pós-milenista. Aí o senhor possa fazer um resumo para ficar mais fácil. Tá. Eu vou pegar a partir de aquilo que eu... sobre milênio, vou partir do princípio seguinte: o que eu creio hoje não é exatamente aquilo que eu aprendi, certo? Por quê? Porque muitas vezes você estuda escatologia, mas é uma escatologia onde? Veja bem, qual é o teu material didático que está aí no seminário hoje? Mostra para mim seu material didático. Cadê o material didático que você está usando? Aqui, ó. Você está lendo, desde o início, não foi assim? Você está lendo, está chegando à conclusão e pode questionar. Não é isso que está escrito, não. Mas a maioria das vezes, os materiais didáticos escatológicos, primeiro a gente já estuda muito pouco a escatologia, né? Quando estudamos, nós já estudamos com óculos já meio pré-moldado. Aqui a gente vai ter que pregar assim, tem que ser assim, você tem que acreditar assim. E aí várias e várias afirmações, comentários, e usa-se muito o argumento de autoridade, no sentido de que os teólogos atuais, grandes homens, alguns pensam assim, e vão selecionar um número ali, e vão dizer que a igreja sempre pregou aquilo ali, que depois foi assim, etc. Porém, vou pegar um dado importante para os irmãos. A igreja primitiva, você já parou para pensar o que ela pregava? Como que eu vou saber? Tem relatos, tem escritos dos primeiros chamados pais da igreja, que nada mais são do que os primeiros doutores da igreja, os primeiros bispos da igreja deixaram escritos do primeiro, segundo e terceiro século, e aí você percebe que eles estavam mais próximos da fonte, isso é óbvio. Então eu vou ler aqui um documento importantíssimo chamado Didaquê, primeiro documento da igreja, a Didaquê. Depois Policarpo de Esmirna, um bispo que era discípulo de João do Apocalipse. Policarpo era discípulo de João, mas ele era fã de Paulo. Você vê na fala dele, parece que é Paulo que está escrevendo. Clemente de Roma, Barnabé, Epístola de Barnabé, Papias, Pastor de Hermas, que é um documento antigo também, para você ter ideia, da época de entre 80 e 97, antes do Apocalipse, esse documento, para você ter ideia. Dionísio, primeiro e segundo século. Nepos, que é citado por Eusébio de Cesareia. Inácio de Antioquia. Justino de Roma, que fez o diálogo contra Trifão. Irineu de Leão. Tertuliano, Hipólito, Cipriano, Comodiano, Lactâncio. Bem, primeiro, segundo e terceiro século, ninguém, eu vou repetir uma terceira vez, ninguém ensinou nem amilenismo e nem pós-milenismo. O que é amilenismo? A negação do milênio. Não existe milênio. Se é que existe, é totalmente figurado. Pós-milenismo. Nós já estamos, Jesus vai vir depois do milênio, significa que nós já estamos reinando e Jesus vai vir depois desse reinado. E aí esse reino de 1000 anos, na verdade, porque milênio significa 1000, né? Então é o 1000 anos de reinado de Cristo. Então o pós-milenismo é a ideia de que esse 1000, esse 1000 não tem que ser 1000, ele pode ser 10, 2000, 2500, qualquer número, e Jesus vindo a partir, então acabou o milênio. Não. Todos esses que eu falei, e aí não saltei ninguém, não tem ninguém que pense diferente, é uma unanimidade. Até o terceiro século, todos eram pré-milenistas. Isso significa o quê? Todos eles aguardavam a vinda de Cristo, e depois da vinda de Cristo, iniciava-se um período de 1000 anos, onde a igreja reinaria com Cristo sobre a terra. Dito isso, só a partir do quarto século você tem Eusébio de Cesareia, que era um bispo ariano, não acreditava, por exemplo, na divindade de Cristo como Deus igual ao Pai, tá? Porque o ariano é assim. Ticônio e Agostinho. Agostinho, claro, foi um grande nome, então ele influencia uma ideia histórica, onde naquele período a igreja ela se encorpa, ela começa então a uma adaptação com o Estado, ela começa a ficar poderosa, rica, então eles começam a interpretar o seguinte: peraí, a igreja está reinando já. Claro, a igreja estava dominando sobre os reis da terra, mas a igreja instituição estava dominando.
E não era todas as pessoas da igreja, ou seja, todos os membros reinando com Cristo literalmente, a menos que você considerasse que o Papa era uma figura de Cristo legítima, né, perfeita, e que todo cristão tinha ali todos os privilégios de um rei, e não é isso que aconteceu. Mas, embora essa visão ela toma um corpo ao longo da história, e hoje grande parte das pessoas tem esse pensamento de que nós estamos reinando. O Brasil tem uma ideia de reino, só fala de reino. Uma coisa que é ignorada é quais são as características do milênio. É claro que você não pode explorar o milênio com todos os detalhezinhos, e não é porque você não tem todos os detalhes que ele não é ensinado nas Escrituras. Então, até o 3º século, ninguém ensinou amilenismo ou pré-milenismo. Significa, vão andar daí para trás. Do 3º século, 2º e o 1º, que é na época de Cristo ali, a igreja primitiva sempre ensinou que Jesus vai vir para instaurar o reino milenar. E então, eu sou pré-milenista histórico. Isso significa, eu leio os pais da igreja para compreender como que eles compreendiam, por isso histórico, e a mesma maneira que eles creem, eu creio acerca do milênio. Pode falar. Oi. Só mais um aqui, pastor, se eu continuar. No capítulo 24 de Mateus, no verso 34, diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Como explicar esse versículo? Rapaz, essa pergunta é muito boa. Muito boa, não sei nem quem fez aí, mas foi bom, porque senão eu ia deixar passar. Que eu li e parece que eu pulei ela, não foi? Então vou ler. Aprenda a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a conclusão de Jesus, não podia deixar passar. Meu irmão, minha irmã, não sei quem fez a pergunta, muito obrigado. Porque alguém pode ter ficado com essa dúvida. Jesus está conversando, lembra de onde que Jesus está sentado no Monte das Oliveiras com seus discípulos, ele passa as instruções, fala dos sinais da sua vinda, ele fala, fica atento aos sinais. Quando acontecer esses últimos sinais aí, que é os sinais da figueira, que nós lemos lá em Apocalipse 6, lembra dos sinais da figueira? Sol escureceu, lua não deu sua luz, as estrelas caíram do céu, pronto. Aí ele fala, quando vocês virem todas estas coisas que eu acabei de falar, quando vocês virem estas coisas, então saiba que eu estou próximo às portas. Aí ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração que ver os sinais. Não vai passar, não vai ter outra. Sol escureceu, lua não deu sua luz, acabou, não tem mais próxima geração. É ali mesmo. Entendeu aí? Facinho? Amém ou não amém? Não tem não, amém, né? Amém. Tá bom? Vamos lá então. Pastor, mas tudo bem, eu até entendi que essa ideia do relâmpago ela é até fácil de entender, que o relâmpago não é abrir e fechar de olhos assim, não é um negócio, eu vou para esse texto do abrir e fechar de olhos, não é um negócio rápido, mas é visível. O relâmpago se mostra, não é isso? Ou ele ilumina. Ok, mas e o texto que fala que vai ser no abrir e fechar de olhos? 1 Coríntios capítulo 15, no verso 51. Amém? Vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Paulo está revelando um segredo, ou um mistério, a palavra no grego é a mesma. E esse mistério, ele está sendo revelado agora para a igreja. Eis aqui eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. O que é dormir na linguagem de Paulo? Morrer. Nem todo mundo vai morrer. Tem gente que é desesperada, acha que a grande tribulação vai matar todo mundo, que o anticristo vai prender, vai matar, vai torturar todo mundo. Não é isso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os que dormiram, que vão ressuscitar, obviamente, e os que estiverem vivos vão ser transformados. Então vou ler de novo. Eis aqui vos digo um mistério, agora vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos.
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os que morrerem em Cristo ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, sabe um problema que acontece na nossa tradução às vezes? A Bíblia ela foi escrita assim, inteira. Isso é uma carta aos Coríntios, não é? Você escreve carta picotando ela em capítulo e versículo? Não, você escreve uma carta inteira, não é isso? O problema é que a divisão do capítulo 51 para o 52 dá a impressão que são duas coisas diferentes. Não são. Vou ler inteiro. Ele fala: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí eu te pergunto, o que é que aconteceu num abrir e fechar de olhos? É arrebatamento que ele está falando? O tema é isso? O que acontece no abrir e fechar de olhos? A transformação. Veja bem, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Viu aí? Então, o que vai acontecer? O seu corpo, ele vai ser transformado assim, ó. Passou. Você não vai entrar num casulo, né? Igual a transformação ocorre lá do bichinho da borboleta. Entra no casulo, fica esperando 15 dias, 16. Isso não vai acontecer assim. Ela vai ser assim, transformou já. No momento do abrir e fechar de olhos. E aí você já vai estar com o corpo transformado. Então esse texto é um texto que é usado. Ah, pastor, mas a ressurreição não é para o arrebatamento? É, mas são coisas distintas. Nós vamos ver isso no texto da ressurreição. Ficou clara essa parte? Amém? Vamos para o texto do arrebatamento, que ele é o texto mais legal que a gente tem. 1 Tessalonicenses 4. Eu vou ler a partir do verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, não é a palavra de Paulo, de ninguém, palavra de Jesus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós os que ficarmos vivos, lembra que Paulo falou que nem todos vão morrer? Nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é preceder? Passa na frente. Então nós que estamos vivos, não vamos subir primeiro do que quem está morto. Fechou? Aí ele fala: por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, vai ser som, zoeira, pã, né? A voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então tem uma sequência no arrebatamento. Tem um som de trombeta, como Paulo fala, ante a última trombeta, não é isso que falou lá? Na verdade vos digo um mistério, na verdade, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ante é diante, é naquele momento, não é antes, tá? Tem gente que lê antes. É ante, no período, no momento da última trombeta. E aqui a gente sabe que a ressurreição está acontecendo nesse momento. E ele fala: o Senhor vai descer do céu com alarido, vai ter zoeira, vai ter trombeta, que é a última, porque a ressurreição ocorre aqui. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles já ressuscitam com corpos transformados. E quem está vivo? Foi transformado também, no abrir e fechar de olhos. Essa é a cena do arrebatamento. Jesus vem até as nuvens, som de trombeta, pum, surge, brota os nossos irmãos da terra, todo mundo vivinho, todo mundo bonitinho, pronto para encontrar com Jesus nos ares. Aí ele fala: depois, olha a sequência, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados primeiro que eles. É isso? Não, seremos arrebatados juntamente com eles. Todo mundo junto. Não vai, irmãos, a igreja não é o corpo de Cristo? Cristo não é a cabeça desse corpo? Você já imaginou um corpo sobe só metade? Aí sobe só os braços de Jesus, aí ficam as pernas para lá, depois a gente busca essas pernas. Não vai ser assim. Todo mundo vai subir junto. Aí fala: seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então o arrebatamento é até as nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui você tem várias palavras-chave para você identificar o arrebatamento: trombeta, ressurreição, arrebatamento, que aqui fala do arrebatamento,
né? Aqui não fala de transformação, mas fica implícito dentro do contexto que Paulo fala da ressurreição. Na ressurreição, transformação dos corpos no abrir e fechar de olhos, que é ante a última trombeta, né? Então ele fala da vinda do Senhor no verso 15: dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós ficamos vivos para a vinda do Senhor. Ele fala da trombeta, arrebatamento, nuvens, encontro, que é uma reunião com Jesus nos ares. E aí são palavras muito importantes, onde eu colocou ali, né? São palavras muito importantes para que a gente venha identificar os demais estudos, as demais porções bíblicas que falam sobre o arrebatamento. E aí, Daniel? Vamos lá. Mas aí, fica com a sua Bíblia aberta aí, porque Paulo está falando dos sinais da vinda de Jesus, inclusive acabou de falar do arrebatamento, não foi? E ele fala: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Agora, tem uma parte importante. Pastor, tudo bem. Abrir e fechar de olhos eu vi que não é arrebatamento, que é transformação do corpo. Está claro, eu acho que ficou claro. Relâmpago não está falando de velocidade, mas de visibilidade, que ele ilumina, que ele se mostra. Mas Jesus falou que ele vai vir como ladrão da noite. Pegou. Vamos ler? Só continuar a leitura. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, o que é tempo e estações? Ele está falando dos sinais de Jesus. Tempos e estações proféticas. Não é necessário que vos escreva. Mas por que não é necessário Paulo escrever? Porque Jesus já falou sobre isso. Não necessitais que vos escreva. Por quê? Vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de dia. É isso? Da noite. O Senhor vai vir como ladrão da noite, de noite. Assim, quando disserem, não é nós que estamos dizendo, quando estiverem dizendo isso aí no mundo, os falsos profetas vão falar isso, a paz e segurança, então lhes sobrevirá, ou vai sobrevir a eles, não a nós, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Próximo verso. Mas vocês, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Primeira coisa que Paulo fala: olha, Jesus vai vir como ladrão de noite, mas nós estamos na luz. Nós não vamos ser surpreendidos. E por que não? Porque acerca das estações e dos tempos, Jesus deixou bem claro para nós. Ele só não falou o dia exato e a hora exata, mas ele deixou claro que primeiro tem que acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, e só depois que acontecer, o sol escurecer, a lua não desceu a luz, as estrelas caem do céu, então chegou o momento dele vir. E a igreja, imagina como é que a igreja vai ficar. O sol escureceu, a lua não desceu a luz, a estrela caiu do céu. Nós estamos nas trevas, a gente não sabe, a gente vai ser surpreendido. Claro que não, a igreja não vai ser surpreendida. Pelo contrário, ela vai estar anunciando, proclamando que aqueles eventos, todos eles são julgamento de Deus contra os ímpios. E contra nós? O salmista fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Irmãos, entenda uma coisa: toda a ação de Deus em relação à sua ira nunca cai sobre a igreja, nunca. Um exemplo: lá no Egito, você tem as 10 pragas do Egito, e elas caem sobre os egípcios, mas sobre os israelitas, nada. Trevas espessas, densas, em todo o Egito. Ainda fala trevas que se podia apalpar, é coisa muito tremenda. Mas no arraial dos hebreus havia luz. Os animais dos egípcios mortos, os dos hebreus vivos. Pragas caindo lá e aqui não. Mar Vermelho abre, Israel passa, Faraó e seu exército afogam no Mar Vermelho. Faraó também se afogou. Vai buscar isso lá nos Salmos. Tá certo? Então o que vai acontecer? A mesma coisa que acontece lá, é claro, uma proporção muito maior no fim dos tempos, é o que vai acontecer no fim dos tempos. O mesmo Deus que aplica pragas e protege o seu povo vai fazer isso, mas o mesmo Deus também que dá sustento, que traz o maná, codornizes, água, suprimento, proteção, protege do sol, da chuva no deserto. Se você estudou bem essa parte da Escritura, você vai perceber que tudo aquilo ali aponta para o tempo do fim. Não à toa o Senhor fala: eu trouxe vocês com asas como que de águia.
né, lá do Egito. E aí nós temos esse contexto aqui acontecendo em Apocalipse, tá? Então Paulo fala assim: mas Jesus vai vir como um ladrão de noite, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Por quê? Verso 5: porque todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Vocês não são das trevas nem da noite. Então, ladrão de noite surpreende quem é da noite. Nós não, nós temos luz. Lembra que ontem eu falei de ter a mente iluminada? Nós temos a mente iluminada porque Jesus, em particular, chama os seus discípulos, que somos nós, e dá as instruções, dá a sequência, dá sinais da sua vinda. Por isso, eles vão ser pegos de surpresa, nós não. Só se a gente quiser. Se a gente quiser ser pego de surpresa, a gente vai ser. Mas a igreja, realmente, ela não vai ser surpreendida. Tanto é que até o próprio anticristo, ele se manifestará diante dos olhos da igreja. A igreja vai identificar ele claramente. Hoje tem um monte de gente tirando para um lado, para o outro. Vou pegar aqui, eu fiz uma anotaçãozinha. Eu não quero usar isso aqui para não ficar preso. Isso aqui é uma sequência dos slides para que eu não ficasse perdido assim na hora de passar a sequência para os irmãos. Mas eu fiz uma anotação aqui, isso, de alguns nomes candidatos a anticristo. Antes de nós, falavam em Antíoco Epifânio, isso até antes de Cristo, Nero, Titus Flávio Vespasiano, Adolf Hitler, Papa João Paulo II, Bento XVI, recente, né? Começaram a fazer associação de 7 últimos papas, que o 8º papa é o próximo que viria, que foi esse agora, que foi antes desse, na verdade, o Bento XVI, deu errado, reproduziram os cálculos para cair nesse Papa Francisco, e agora já estão produzindo a ideia de que o próximo Papa vai ser o anticristo. Quer dizer, o Papa sempre é candidato, sempre alguém escolhe o Papa, né? Outros que eles já arrumaram aí, George Soros, um grande investidor americano, o Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, Vladimir Putin, presidente da Rússia, Donald Trump. Por quê? Porque o nome dele é Donald, né, que é Daniel. Aí eles falam que Trump é trombeta, então ele é a trombeta, a última trombeta a ser tocada. Aí você fala: rapaz, o povo é criativo demais, eles são muito criativos. Irmão, vocês estão rindo, é engraçado, mas tem pessoas perturbadas, que eles acompanham a biografia do Donald Trump e desses homens aqui, o Vladimir Putin, o Erdogan, todos os dias. Eles ficam tão apavorados, querem transmitir essa sensação também de pavor, compartilhar isso com várias pessoas, para eles não sofrerem sozinhos. Não vou sofrer sozinho, não. Eu vou passar para outro. Aí faz um blog, faz um monte de coisa e fica lá atazanando a pessoa. Olha aí, o Trump fez isso, o Trump fez aquilo, e começa a ver sinais do fim em tudo que o homem faz. Olha lá o Vladimir Putin, é ele, né? Escuta bem, eu cataloguei isso por causa do círculo, que o convívio é um círculo assim, de muitas pessoas do mundo todo, e aí sempre chega uma notícia, sempre chega uma ideia. Barack Hussein Obama, sabia que esse é o nome dele, né? Aí falou que é Hussein, você já lembra do Saddam Hussein, você já é terrorista, já é. Barack Obama. George W. Bush, falavam que ele era anticristo. Agora o candidato mais cotado atualmente é o Jared Kushner. Sem nem falar o nome dele, já é o genro do Donald Trump, né? Porque ele é judeu e que o Donald Trump é a trombeta que abre o espaço para o anticristo vir como se fosse Jesus. E aí você vai olhando e fala: rapaz, olha. Benjamin Netanyahu, presidente de Israel, o primeiro-ministro, né, aliás. Emmanuel Macron, presidente da França, você deve ter ouvido falar nele. Olha o nome do camarada, Emmanuel, né? Emmanuel, você fala aí, está fingindo que é o Messias, é ele mesmo. Macron, aí eu falo: se você pegar na língua tal, se fizer associação tal, é marca. Então é a marca do Emmanuel, é a marca da besta. Príncipe Harry, né, da Inglaterra. Boris Johnson ganhou agora, primeiro-ministro da Inglaterra. Começou, aí você fala: rapaz, o cara é irrelevante, o cara não tem expressão política nenhuma. Que ele é um chifre pequeno ainda, ele vai crescer.
Xi Jinping, presidente da China. Olha aí, a China, grande dragão vermelho, é ele mesmo. O cara recebeu o trono, né? Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia do Norte, também você fala, rapaz, a Coreia do Norte é pequenininha. Não, mas é o chifre pequeno, vai conquistar a China, vai dominar os Estados Unidos. Você fala assim, você é muito positivista, né? Jair Messias Bolsonaro. Olha o nome do homem, Messias, tem que ser ele mesmo. Mas, irmãos, a mais legal que eu já vi, por incrível que pareça, eles catalogaram os 4 animais de Daniel. Lembra quais são? Leão, urso, leopardo e animal terrível. É o Lula. Irmãos, vocês estão rindo, mas isso aconteceu sério, eu dando um seminário, isso foi inclusive na minha congregação, e uma irmã falou assim, olha pastor, eu tive um curso com um pastor lá na igreja que ela era, e o pastor mostrou pra gente nas profecias de Daniel que o Lula seria o tal do anticristo. Eu falei, rapaz, ele não tem competência para ser o anticristo. Não sei que ele quiser brigar para falar que ele tem competência para ser o anticristo, mas não é. Aí eu falei, como pode ser isso aqui? Aí ela me mostrou, ó, leão, né? Aí eu fui escrevendo urso, leopardo e animal. Aquilo ficou na minha mente, eu fiquei, rapaz, o ser humano ele é muito criativo. É muito criativo, né? E aí, se você ficar tentando procurar, você vai achar vários nomes. Se você quiser, ou você ficar pegando indicações que vão chegar em tal lugar, você vai apontar. Do Bolsonaro, vou compartilhar mais. A Bíblia fala que a besta foi ferida de morte. Lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, o camarada tomou uma facada. Foi ferida de morte e reviveu. E o mundo seguiu a besta. Falou, rapaz, como é que pode? Aí o Bolsonaro tenta fazer agora um partido. Qual é o nome do partido? Aliança. Fará aliança com muitos. Você olha assim e fala assim, rapaz, como pode a pessoa... Não é engraçado? Mas, irmãos, por incrível que pareça, eu sou torturado, literalmente torturado, recebendo um monte de mensagem de tudo isso aqui que você imaginar. Mas é diariamente. Se eu abrir aqui agora a internet, mostra para vocês, que tanto de mensagem, aí você vai ver, você vai filtrando. Eu fico pacientemente, né, respondo ao irmão, tento mostrar para ele que não é assim, né? Mas tudo isso deixa as pessoas perturbadas. E por quê? E por isso que eu torno a repetir mais uma vez. Os sinais da vinda de Cristo não são sinais fabricados, não são sinais falsos e não podem ser diferentes do que Jesus falou. Se nós nos deixarmos guiar por sinais aparentes e não por sinais evidentes, concretos, a gente vai ficar perturbado. Nós vamos estar deslocados no tempo e nas estações. Esses sinais só causam perturbação. Eles não levam a igreja à purificação. Todo mundo que fala sobre a vinda de Jesus, mas não fala da necessidade de uma vida santa, ele não está realmente falando e tendo a noção de com quem nós vamos encontrar nas nuvens. Você já parou para pensar? O profeta Isaías, no capítulo 6, ele tem um choque de realidade muito grande. Ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E os serafins estavam acima dele, e o seu séquito enchia o templo. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É com isso que a gente vai encontrar. Ele fala assim, Senhor, eu vou morrer. Porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu também estou com lábios impuros, impuros lábios. Um serafim voou para ele, pegou uma tenaz, foi até o altar, pegou com uma tenaz, ele pegou uma brasa viva, colocou nos seus lábios e falou, você está purificado do seu pecado. Vai lá e anuncia, prega o evangelho. Mas até ter esse encontro, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías, o profeta, o homem de Deus, boca de Deus, ele estava assim, ai de vós, ai de vós,
ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele fala assim: ai de mim que vou perecendo. Irmãos, um dia Jesus vai manifestar nas nuvens. Ele não quer saber se você é frequentador de igreja, se você pagou seu dízimo, você está pagando prestação. Tem gente que acha: eu sou fiel, está no adultério, pornografia, está vivendo uma vida totalmente ímpia, cheia de mentiras e enganos, mas eu sou fiel. Quer ver meu cartão de dízimo? Está aqui, ó, fiel janeiro, fiel. Eu não fui fiel em março, mas agora eu paguei a prestação atrasada, estou fiel de novo. Parece brincadeira isso, mas essa é a real sensação que muitas pessoas têm: eu sou fiel. Alguns obreiros que estão totalmente desconectados do reino: não, fulano é um servo fiel. Tu fala: mas como fiel? O camarada está vivendo em infidelidade com a esposa. Não, varão, mas é um membro bom, dizimista, fiel. Vamos colocar ele para ser obreiro? Não é assim que tem acontecido? Em vários lugares do Brasil, no mundo. Coloca para ser obreiro, chegou no Hilux. Um dia nós vamos chegar diante daquele que é todo poderoso. E como Isaías viu e temeu, e nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de um profeta. Ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer. Ele é santo, santo, santo. E a única coisa que ele exige não é que a gente seja santo, santo, santo. Ele fala assim: sede santo. Por quê? Por quê? Porque eu, Senhor vosso Deus, eu sou santo. O Senhor repete isso várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. Vivam uma vida de santidade. Ah, pastor, mas é o Senhor que me purifica. Tudo bem, ele faz o papel dele. Mas ele fala: dê ouvido à voz do Espírito Santo. E ele fala: santificai-vos, separai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o mundo. Amém? Amém? Não. Transformai vós pela renovação do vosso entendimento. E aí ele fala: e apresentei os vossos corpos. Seu olho, o que você está assistindo? O que você está vendo? O que você anda cobiçando? Os seus ouvidos, o que você está dando ouvidos? As suas mãos, o que você está tocando? Seus pés, aonde que você anda? Seu corpo como um todo. Apresentai os vossos corpos como um sacrifício. Sacrifício é um animal imolado que você sacrificava, ele morria. Você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo. Você está vivo, mas você morreu. As suas vontades morreram. Você não é senhor de você mesmo. Para que naquele dia ele possa falar: você é meu, porque eu conduzo os seus passos. Apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se começar um culto e falar assim: quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém, eu quero. Se for mostrar quais são os critérios para a gente experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitas vezes a gente se olha para nós mesmos, como Isaías: ai de mim, eu achava que eu era justo, eu achava que eu era santo. E a palavra do Senhor que sonda mentes, o Senhor que sonda a mente de coração, e a palavra dele que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, é como espada cortante que chega a dividir entre a alma e o espírito, até a divisão da alma e do espírito, dos ossos e medulas. É a palavra ministrada que nos purifica. Eu sei que você pode falar assim: esse pedacinho não tem nada a ver com escatologia, mas tem. Porque se Jesus aparecer, quando ele aparecer, se a gente não estiver no prumo, a gente vai só ouvir dele assim: apartai-vos de mim, malditos. Senhor, Senhor, no teu nome eu até preguei lá em Fortaleza. Já pensou? Eu não te conheço. Apartai de mim, vós que praticais iniquidade. Jesus não quer saber se eu preguei em Fortaleza, ele quer saber o que eu fazia. A minha vida é santa? Amém. Vinde benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Possuam. Todos os dois grupos chamam ele de Senhor. Senhor, Senhor. Que Senhor? Quem manda na sua história? Sou eu ou é você? Os seus impulsos, suas paixões, as suas ansiedades, está comigo? Você vai para o joelho e entrega nos meus pés?
ou você mesmo toma decisão? Nós às vezes nos enganamos tomando nossas próprias decisões e falando que estamos sendo orientados por Deus. Confundimos a emoção com a confirmação do Espírito Santo em nosso coração. Nossa vontade às vezes sobressai e fazemos nosso ventre o nosso próprio Deus. Eu sei que chegou na hora da gente dar uma pausa, né, Daniel? Daniel tem umas perguntas ali, espero que sejam fáceis. Oi, vamos lá, pastor. Lembrando, irmãos, a gente vai dar uma pausa às 7 horas, tá? Volta às 7h30. Vamos lá, voltando a Mateus 24, tá? 24:14, para ser mais específico. O sinal de que as boas novas serão anunciadas em todo o mundo, né, em Mateus 24:14, como saberemos que esse sinal se cumpriu? Porque os outros dá para serem vistos pelos olhos humanos, né, como um relâmpago, etc. Mas esse não dá para ser visto pelos olhos humanos. Então, como saberemos que essa profecia se cumpriu? Das boas novas. Certo. Bem, eu não vejo a questão do evangelho em si como um sinal, tá? Eu vejo que Jesus está narrando que o evangelho vai acontecer, que ele vai ser pregado em todo o mundo. E eu vou dar um exemplo. Existem lugares hoje que você olha e fala assim, mas ele não é evangelizado, mas no passado foi. O Japão. O pastor Rafael Mikio, meu parceiro de ministério, mora no Japão. Ele relata que o Japão foi plenamente evangelizado em um período anterior. Evidentemente que foi um evangelismo não feito pelos protestantes, foi um evangelismo feito pelos... Eu esqueci o grupo de pessoas que foram lá. E essas pessoas, elas morreram crucificadas no mar, porque o imperador lá fez isso, deixou eles morrer no mar. Morreram, mas não negaram a Jesus. Não cuspiram onde estava escrito Jesus, não negaram a Jesus, foram, pelo nome de Jesus, morreram foi até a morte. Então talvez você olhe para o Japão hoje e fale assim, mas esse país nunca foi evangelizado. Porque você chega lá, o evangelho é irrisório, não chega nem perto. Mas ali a nação já foi evangelizada no passado. Então como que Deus vai trabalhar sobre essas questões do evangelho ter sido pregado em todo mundo? Primeiro, quando a gente vê hoje, só hoje, a sensação que algumas pessoas têm é que o evangelho vai dominar as nações e que uma escatologia otimista do ponto de vista disso aqui, que primeiro o evangelho tem que alcançar todas as nações no mesmo período de tempo, onde Brasil, China, Argentina, todo mundo está sendo cristão. E Jesus não falou exatamente isso, ele falou, esse evangelho vai alcançar o mundo todo. Então dessa forma eu acredito que o evangelho praticamente já alcançou o mundo todo. Não tem um relato de nenhum local que você vai falar assim, nunca foi missionário para lá. Todo lugar que você pesquisar, você vai ver que em algum tempo já teve missões ali. Mesmo que hoje você fala, mas a Coreia do Norte está fechada, mas antes tinha pregações ali. Então o fato do evangelho ser pregado em todo mundo, em testemunho, né, e o testemunho fica, mesmo que o evangelho não fica arraigado no coração, fica um testemunho. E eu lembro vocês que eu falei sobre o martírio relacionado ao testemunho, pessoas que foram lá, morreram pelo evangelho, e aí por isso o sangue desses mártires clamam, e como você vai ver em Apocalipse, eu acredito que o evangelho já alcançou o mundo todo. Vamos lá, pastor. A última aqui o senhor pode responder e encerrar o momento, tá bom? Fazendo um paralelo com as festas judaicas, que são os tempos determinados. Cristo começa a cumprir as festas com sua morte na Páscoa e o Espírito Santo no Pentecoste, a quarta festa, restando as 3 últimas festas. A última semana começa mês 7, dia 1, festa das trombetas, dando início à grande tribulação, e seu retorno, mês 7, dia 10, festa da expiação. Sim. Eu suspeito que essa pergunta é de alguém que eu conheço. Por causa da abrangência da pergunta. A abrangência que envolve um estudo que não é muito comum na igreja evangélica, infelizmente.
que é o estudo aguçado das festas. E o que eu lamento muito é que às vezes o evangélico vai buscar estudo sobre as festas e ele pesquisa, ele tem querendo encontrar algum pastor falando sobre isso, e ele acha o que? Judeus messiânicos. E o que eles vão fazer? Eles vão explicar as festas, vão falar de Yeshua, vão falar disso, vão falar muito sobre Cristo. Eu queria alertar os irmãos, sempre que você for estudar, e se por acaso você cair num grupo judeu messiânico, pergunte: Jesus é Deus assim como o Pai? Se ele não crê, sai fora. Ok? Entendeu aí? Ok. Se ele falar, eu sou judeu e sou messiânico, ou seja, eu sou judeu cristão. Você é cristão mesmo? Jesus é Deus igual ao Pai ou menor do que o Pai? É menor, tchau. Mas é sério. É sério. Para que você saiba identificar em qual grupo você está, com qual grupo você está lidando. Mas qual a importância? É importante você saber de quem você está recebendo. Paulo fala com Timóteo: Timóteo, guarda a fé que você recebeu, sabendo de quem você tem recebido a instrução. Paulo tinha testemunho, Paulo era fiel, Paulo tinha a mesma fé em Cristo que Timóteo. Então, você recebeu a fé de alguém que anda com Jesus, de alguém que tem uma fé íntegra. E por isso eu torno a repetir: vai estudar com um grupo judeu messiânico, primeira coisa, pergunta: eu preciso circuncidar? Não. Primeira coisa que você pergunta: Jesus é Deus igual ao Pai ou menor do que o Pai? É menor, tchau. Não fica com esse grupo. Vamos lá. A questão das festas, né? As festas bíblicas, elas apontam, a Paulo fala que isso são sombra das coisas futuras. Assim como o sábado, e aí nós vamos falar do sábado no milênio agora, as questões da lei de Moisés estavam relacionadas ao tabernáculo, tudo aquilo aponta para Jesus, tudo. A primeira festa que eu vejo sendo cumprida, mas é aquilo que a gente chama de duplo cumprimento, existem várias profecias assim de duplo cumprimento, é a festa de tabernáculos. Porque quando Jesus vem em carne, o verbo se faz carne, a Bíblia diz: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, ele habitou entre nós. Então a festa de tabernáculo começa ali, só que ele veio estar conosco em carne, da nossa forma e tudo mais. Mas vamos pegar o critério da Páscoa, primeira das festas e a festa que iniciava a aliança. Jesus cumpre a Páscoa como Cordeiro de Deus que morreu na Páscoa, que foi passar nos umbrais das portas, lembra disso? Aquele cordeiro era a tipificação de Cristo. Então Jesus vem e morre mesmo, a partir daí não precisa matar cordeiro. Também você vai ter a festa de pães ázimos, que é um pão sem fermento, isso é, sem pecado, Cristo sepultado. Você vai ter também a ressurreição, a festa das primícias, que é o primeiro molho a ser colhido, né? As primícias para Deus. E depois você vai ter, 50 dias depois, a festa de Pentecostes, que vai acontecer lá em Atos 2, os irmãos lembram, onde a igreja recebe então o poder do Espírito Santo para testemunhar. Jesus fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Próxima etapa, festa das trombetas. E aí nós temos as trombetas do Apocalipse, que estão relacionadas com isso, tá? E Paulo vai falar disso, ele fala ante a última trombeta, né? Ressurreição, arrebatamento, ante a última trombeta. Qual é a questão do... Vamos lá, vamos só concluir. Dia da expiação. Qual é a ideia da expiação? O sumo sacerdote entrava dentro do santuário e ele saía. Quando ele saía do santuário, o povo então estava totalmente limpo, pleno, só pronto, já santo, purificado, para participar da festa de tabernáculos. Então Cristo está no céu, que é o verdadeiro santuário de Deus, como sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Então Jesus sai desse santuário, ou seja, ele sai do céu e vai encontrar com o povo agora purificado. Aí conclui as 70 semanas, estão puros, acabou o pecado do seu povo, acabou a transgressão, porque você não vai estar mais num corpo de carne, você vai estar no corpo glorificado, um corpo novo. Esse corpo não é tentado, não é um corpo de carne. Então, aí a igreja está limpa e pode habitar com Deus, que é a festa de tabernáculos, ou melhor dizendo, Deus pode habitar com os homens em sua forma plena. Esses homens somos nós transformados, evidentemente. Aí você vai ver lá a Nova Jerusalém, que desce do céu. Ela desce para onde? Para onde que ela desce, né? Ela desce para o céu. Não, ela está no céu, de onde nós aguardamos também o nosso Senhor, desce do céu para ser a sede do governo do Senhor. O dia da festa da expiação, que é o dia da vinda de Cristo, talvez seja esse o objetivo da pessoa, saber que vai ser dia
7 do mês 10, não é isso? A questão toda é, o nosso calendário não permite a gente saber nada disso. Aí você fala, mas e o judeu sabe? Não. O calendário judaico ele tem uma defasagem de, se eu não me engano, é cerca de 276 anos de diferença. Sem contar que o calendário anterior à Babilônia também era diferente. Então, assim, eu acredito que todas essas mudanças em calendários, Deus deixou proposital justamente para a gente saber o seguinte: a gente vai saber a proximidade. Talvez a semana que Jesus vem, por causa dos sinais. Pode ser essa semana, mas o dia e a hora não vai ter jeito de saber, né? E isso, a gente lembrando, isso é a partir do calendário de Deus, não dos homens, mesmo que alguém diga, mas o calendário judaico, ele não está perfeitamente como era antes, tá bom? Vamos lá para o intervalo, né?